Pai, venham ser quebradas agora, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Mi. Deus abençoe. Catius, se quiser começar? Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em João 15. Na minha Bíblia fala Jesus a videira, né? Jesus a videira verdadeira. E essa palavra o Senhor me deu e ela tem falado bastante comigo. E eu tenho entendido algumas coisas também, que a gente passa por processos, né? Então eu vou começar a ler e falar aquilo que o Senhor revela ao meu coração, amém? Versículo 1 diz assim, ó, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uva, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. É uma palavra tão simples que às vezes a gente lê e passa tão desapercebido, né? Ela fala assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uva, ele corta. Então, aqui, amados, tem o tal do cortar e o tal de podar. Então, há uma diferença entre cortar e há uma diferença entre podar. E o ramos aqui é eu e você, né? É eu e você na presença do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. É o pai que cuida de nós. É o pai que cuida dos ramos. Labaxu de cantaramanahai. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Quer dizer, todos os ramos que não dão o fruto, o Senhor corta. E como eu não entendo muito de cortar e podar, eu fui estudar, né? E há uma diferença. E aí que eu vou falar. É aí que Deus fala comigo e com você, amado. O cortar, que aqui fala, né? Os ramos que não dão uva, o Senhor corta, que é eu e você, significa, o que significa corta? É, é um galho, ou é uma situação na planta, eu vou falar planta que é mais fácil, né? Que a gente vai lá e corta para que essa plantinha venha crescer, venha ter vida, e não venha morrer por causa daquele galho, ou quebrado, ou seco, ou machucado, entendeu? Então, ela precisa ser o quê? Cortada. Então, ela precisa ser eliminada aquele pedaço, labaxu de cantaramanahai. E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida, para que a gente possa continuar de pé, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter vida, para que a gente possa ter experiência com o Senhor. Às vezes o Senhor vem sobre as nossas vidas, Ele corta aquilo que impede a gente de crescer, aquilo que impede a gente de fazer a vontade do Senhor, abaixo de cantaramanahai. Então, isso é o cortar, é eliminar aquilo que não vai te trazer crescimento, eliminar aquilo que não vai te trazer vida, eliminar aquilo que não vai te trazer intimidade com o Senhor, eliminar aquilo que não vai te trazer arabaxu de cantaramanahai, né, a presença do Senhor, porque nós somos os ramos, né, e o Pai é o lavrador, quer dizer, é o Senhor que cuida de nós. Então, ele vem e corta, que nem ele corta uma planta, né, quando ela está com galho seco, ou está com galho que morreu, né? A gente vai lá, nós mesmos, quem gosta de plantinha sabe mais do que eu, que a gente vai lá e corta, né? Para que a plantinha não venha morrer por inteiro. Assim é o Senhor na minha e na sua vida. Então, tem situações na minha e na sua vida que o Senhor vai vir cortando e vai tirar aquilo que impede você e eu de crescer, aquilo que impede eu e você de ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? E aqui fala assim, ó, aleluia, Jesus. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, né? Embora elas estejam em mim, olha só, mesmo que eu e você estejamos com o Senhor, no Senhor, e a gente não dá fruto, ele vai lá e poda, quer dizer, a árvore, mesmo que ela não dá fruto, o raminho, mesmo que ela não dá fruto, o Senhor vai lá e poda. Então, o Senhor tem essa autoridade, o Senhor tem esse poder de ir lá e arrancar, exterminar aquilo que não traz benefício para mim e para você. As irmãs estão entendendo? Abaixo de cantaramanahai. E continua assim, ó, o que me chama a atenção, que fala que mesmo que a gente esteja nele, aí eu tava pensando, né,
por experiência própria. Às vezes a gente passa por situações que nos impedem de romper e crescer mesmo. E muitas das vezes são vidas, são situações, né? E o Senhor falava, minha filha, se for necessário arrancar vidas, né? Tirar, eu tiro para que você venha crescer. Então, aí, por isso que às vezes a gente não entende porque certas pessoas se afastaram, certas pessoas sumiram, certas pessoas não fazem mais parte do nosso convívio, do nada sumiu, porque o Senhor foi lá e ó, cortou e arrancou, porque sabia que aquela situação ia impedir eu e você de crescer, né? E isso em todas as áreas da nossa vida o Senhor faz, Ele corta. Por quê? Porque Ele é o lavrador, xarabaçu de cantaramanahai. Então, essa é a diferença de cortar, né? E aqui fala, mesmo estando em mim, quer dizer, mesmo estando no Senhor, nós passamos por cortes. O Senhor vem eliminando aquilo que não acrescenta na nossa vida, para que possamos estar sempre dando fruto para o Senhor. E mesmo que a gente não dê, Ele faz esse corte. Aí, continuando, diz assim, ó, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, Ele poda. Aí está a diferença do cortar e do podar, né? E aí eu fui estudar. Então, o corte elimina. A poda é a remoção parcial daquilo que impede a gente de crescer. Eu fiz aqui, escrevi um pouquinho para que vocês possam entender, ó. A poda é a remoção parcial e seletiva de galhos ou folhas para melhorar a saúde, a estética e a produção da planta. Olha só, a poda já é diferente, o Senhor vem tirando aquilo que está em excesso, né? Aquilo que está impedindo você de crescer, de ser robusta, né? Lembrando que nós somos ramos, a plantinha, né? Então o Senhor vem e tira, né? A poda vem e tira a remoção parcial de galhos ou folhas, né? E aí é onde o Senhor entra em alguma área da nossa vida, que ele vem e poda, né? Parcialmente ele tira aquilo que impede você de crescer. Para quê? Para que você tenha saúde, estética, que é aparência, né? A árvore ela precisa crescer, ser robusta, forte, não é assim? E a produção da planta, para que a gente venha dar muitos frutos na presença do Senhor. Então, essa é a diferença do corte e da poda. Vocês estão entendendo o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você, amadas? Rabassu de Cantaramanahai. Então, o Senhor, ele vem fazendo isso nas nossas vidas. O podar é diferente de cortar. Ele vai tirando o excesso, né? E aqui fala assim, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos. Então, tem certa situação na nossa vida que o Senhor vem levando tudo, ele faz aquela limpeza, né? Ele limpa, ele tira tudo aquilo, né? Que é necessário, ele faz aquela limpeza nas nossas vidas. Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos. Olha só, a fim de que fiquem limpos. Então, a poda na minha e na sua vida é para que a gente venha ficar limpos na presença do Senhor. Para que a gente venha ficar da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor requer de cada uma de nós. Aí diz assim, ó, e dei mais uvas ainda. Então, quando o Senhor vem fazendo aquela limpeza, tirando tudo para que a gente venha dar mais frutas, eu pensando comigo, né? Às vezes a gente se sente tão só, tão debilitada, porque o Senhor limpou, tirou tudo aquilo, né? E muitas das vezes a gente fica assim, né? Fala, meu Deus, parece que sumiu todo mundo, parece que eu estou sozinha, mas não é. O Senhor fez aquela limpeza. E ele fala na palavra que ele faz aquele limpa, para quê? Para que eu e você venha dar mais frutos. E continua falando assim na palavra. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Então o Senhor fala, né? Que quando ele nos dá o ensinamento dele, a gente já está limpo. O quanto a gente tem que ouvir a palavra do Senhor e aplicar na nossa vida, porque isso traz o quê? Limpeza, isso traz organização, isso traz aquilo que o Senhor requer das nossas vidas. Nós temos que praticar cada mandamento, cada estatuto, cada lei, né? Cada
palavra que vem da parte do Senhor em nossas vidas, porque isso vai trazer o quê? Limpeza, Labaxu Decantaramanai. E ele afirma isso, ó, vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que eu lhes tenho dado, né? E aí eu fico pensando, às vezes tem tantas pessoas dentro da casa do Senhor que ouvem a palavra do Senhor, que ouvem a palavra, e às vezes não está limpo. Então, tem situações, amados, que depende de mim e de você, né? Porque a palavra, ela vem trazendo a cura, ela vem trazendo a libertação, ela vem trazendo o renovo, ela vem trazendo a paz, ela vem trazendo aquilo que nós precisamos. Porque o Senhor fala, ó, através do ensinamento, né, vocês já estão limpos. É eu que tenho que me permitir deixar ser moldada, né? Ser limpada, ali ser trabalhada pelo Senhor como uma plantinha, lá abaixo de Cantaramanarraia, né? Porque o Senhor sempre está nos limpando, tirando tudo aquilo, né, que impede aquele ramo de crescer, aquele ramo de ter vida, aquele ramo de prosperar, aquele ramo de aqui fala sobre estética quando poda, né? De ter aquela imagem, né, que vem do Senhor, abaixo de Cantaramanarraia. E o que me chama a atenção diz assim, ó: continue unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. E o Senhor, ele requer sempre, né, essa comunhão com ele. Então, amados, às vezes a gente vai para a igreja, a gente às vezes ora, mas lá dentro de nós a gente não sente que está convicta, unida com o Senhor. Nós precisamos estar unida, né? Num só espírito, num só objetivo, num só propósito. Né? A minha mente, o meu coração, tudo aquilo que depende de mim tem que estar no centro da vontade do Senhor, né? Aqui fala assim, ó, continue unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Gente, essa palavra é muito linda. O Senhor fala, em outras palavras, minha filha, se você quer dar fruto, você precisa de mim, você precisa estar unido comigo. Eu não tenho como ter um bom marido, uma boa família, um bom casamento, um bom filho, sonhos realizados, né? Amizades abençoadas, se a gente não estiver unida com Cristo, não tem como. Não tem como eu, a irmã Catiúcia, ser forte, né? Ter sabedoria, se eu não estiver unida com Cristo. Não tem como eu prosseguir, avançar, conquistar, se eu não estiver unida com Cristo. O Senhor diz assim, ó, vocês só podem dar fruto. Aí você vai na sua imaginação. Quais frutos você quer dar na presença do Senhor? Entenda que você só pode dar se você estiver com Ele, na presença dEle, unida com Ele, tendo comunhão, né? E aí fala assim, ó, se ficarem unidos comigo. Então, tudo que você quer, amada, tudo que você precisa, entenda, você depende do Senhor, você precisa estar em comunhão com o Senhor. É por isso que o Senhor fala que em tudo nós temos que orar, né? Nós temos que apresentar para Ele, né? A dificuldade do dia, o medo do dia, a necessidade do dia, a afronta do dia. Eu estou falando assim, né? Aquilo que o Senhor está colocando ao meu coração, amém? A perseguição do dia, nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor e deixar o Senhor trabalhar, porque com Ele nós podemos dar o fruto que nós precisamos e necessitamos, né? Aqui fala assim, vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Então, amados, não tem como meus filhos ser bom filho se não for na presença do Senhor, se não for com o Senhor. Não tem como eu ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa serva, uma boa amiga, se não for, né, ali na presença do Senhor, estar em comunhão com o Senhor, né? É, nós mulheres, né, que estamos ali administrando a nossa casa, não tem como administrar, organizar, se a gente não estiver unida com o Senhor. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui. Vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Não tem como o meu lar ter paz, alegria, amor, comunhão, se não estiver unido com o Senhor. Amém? Continuando, diz assim, ó. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só, sem mim vocês não podem fazer nada. Amados, só do fato de eu estar aqui falando com vocês,
já é permissão do Senhor, né? Porque sem Ele eu não posso nada. Sem Ele eu não respiro, sem Ele eu não ando, sem Ele eu não me movimento, sem Ele eu não conquisto, sem Ele eu não faço nada. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui, ó. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unido comigo e eu com Ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, com o Senhor nós podemos todas as coisas, nós temos que estar unidos, nós temos que ter intimidade, nós temos que ser obediente, nós temos que ser sensível à voz do Senhor, ao comando dele, à direção dele, né? Estar desperta, porque o Senhor fala conosco, num sorriso, eu falo que numa frase, num louvor, atenta, porque o Senhor vai falar, ele vai dar direção, ele vai te mostrar, ele vai te guiar, xarabaçu de cantaramanaia. Então, sem o Senhor não tem como dar fruto. O fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto da comunhão, o fruto da união, o fruto do perdão. Amém? Então, aqui o Senhor fala isso, ó. Sem mim não podeis fazer nada. E isso, amados, é uma verdade. Sem o Senhor nós não fazemos nada. A gente nem se movimenta, a gente não sai nem de casa, a gente não abre nem a boca. Eu costumo dizer que onde eu vou pregar, as vendas que o Senhor abre, eu nem vou se o Senhor não for a primeira. Eu nem abro minha boca, Senhor, se o Senhor não me dá a palavra. Por quê? Porque eu dependo dele para tudo, né? Eu dependo dele para viver, para sobreviver. Eu dependo dele para andar, eu dependo dele para conquistar, eu dependo dele para tudo. Rabaxu de cantaramanahaio. Continuando, diz assim, ó. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e será como um ramo seco. Aqui fala do corte, ó. E o Senhor explica. Aleluia, Jesus. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, será como um ramo seco. Aleluia, Jesus. Que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Eu não sei como está a tradução de vocês, mas a minha está assim. Quem não ficar unido comigo, ó, o Senhor já fala, né? Quem não estiver em mim, olha só, será como o ramo seco, que são juntados e jogados no fogo. Rabaxu de cantaramanarai. É forte, né, amadas? Então, eu não quero ser um galho seco a ponto de Jesus vir e falar assim, ó, eu vou te cortar, né? Eu quero ser um ramo que Jesus vem, ó, e poda, só tira aquele excesso para que eu venha continuar crescendo e dar o fruto que o Senhor quer. Então, aqui fala assim, ó, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, e será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Então, o Senhor, ele tem essa autoridade, ele tem esse poder de fazer isso com os ramos, por quê? Ele cuida, né, da videira, ele cuida, ele é o lavrador. Então, ele tem esse poder de vir sobre a minha vida e cortar aquilo que impede. Ele tem esse poder de vir sobre a obra e tirar da obra aquilo que impede a obra de crescer. Abaixo de cantaramanaá. Então, se você se sente como esse raminho, né? Peça para que o Senhor venha somente te podar e não cortar. E se ele vier cortar, ele vem arrancar, né, com tudo aquilo que não vai te fazer bem, aquilo que vai impedir você de crescer na presença do Senhor. Labaxu de cantaramanarai. Então aqui fala, né, poderosamente que o Senhor ele tem essa autoridade, mesmo a gente estando nele, né, e mesmo que a gente não dê fruto, ele faz, né, o tal do corte, ele corta, labaxu de cantaramanarai. Continuando, diz assim, ó, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras, olha só, e as minhas palavras continuarem em você, vocês receberão tudo o que pedirem. Ó, se vocês ficarem unidos, aí tem uma condição, eu tenho que estar o quê? Em comunhão com o Senhor. Eu tenho que ser o quê? Obediente. Então, sem comunhão e sem obediência, não tem bênção. Orabaxu de cantaramanarai. A palavra diz, ó, se vocês ficaram unidos comigo e as minhas palavras, aleluia, Jesus.
continuarem em você, vocês receberão tudo o que pedirem. Então, Deus, ele não vai abençoando a gente. Não. Tem uma condição. Eu preciso estar, o quê? Na palavra dele, né? Eu preciso ser obediente, quer dizer, eu preciso estar aplicando a vontade do Senhor. É porque a palavra dele é a vontade dele para a minha vida, para a sua vida. Eu preciso ser obediente a ele, para que tudo que eu pedir, que aqui fala tudo, para que tudo que eu pedir, o Senhor venha me dar. Então, amados, não deixe de ter comunhão com o Senhor porque alguém falou mal com você, porque alguém te humilhou, né? Porque isso acontece, infelizmente, dentro da casa do Senhor também. Não deixe de ter comunhão porque alguém não te deu oportunidade, porque alguém não te deu valor, porque alguém, né, desfez de você na casa do Senhor. Por quê? Porque a comunhão e a obediência vale mais do que qualquer coisa. Sarabaxu, decanta, aramanahai, né? Então, nós temos que ter a obediência e a comunhão com o Senhor, para que tudo que a gente venha pedir, o Senhor venha atender, não somente na minha vida, mas na vida das irmãs. Continuando, diz assim, ó, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostra que são meus discípulos. Então, aqui fala que o ramo que está em Jesus, que é a videira verdadeira, nós damos muitos frutos. Nós damos os frutos, né? Aqui diz assim, ó, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela. Aleluia, Jesus. Quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostra que são os meus discípulos. Então, o Senhor sempre vai estar cobrando de mim, de você, fruto. Ele sempre vai estar cobrando de mim, de você, algo. Ele sempre vai estar, né, nos movendo a fazer algo para o reino. E é onde eu falo, né? O Senhor sempre vai fazer você se movimentar. Parada você não vai. Né? Ele vai te arrancar de casa, ele vai te arrancar da cama, ele vai te arrancar do sofá, ele vai te arrancar de amizades que às vezes não agradam o Senhor. Para quê? Para que você vá e dê frutos. Então, aqui fala o quê? Que você é capaz. Você é capaz de dar o fruto que o Senhor quer. Você é capaz de fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Se o Senhor colocou algo nas tuas mãos, é porque você é capaz de dar o fruto Arabaxu de canto aramanahai para o Senhor. Eu lembro quando hoje eu tenho 45 anos. Quando eu tinha, eu acho que 30, ia fazer 30 anos, que me deram o círculo de oração, eu fiquei passada. Eu falei, Jesus, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. E o meu pastor falou assim, minha filha, eu orei, eu fui no monte, e o Senhor falava que era você. Irmãs, eu não era nem de camisa naquela época, entendeu? E eu peguei, confiando na palavra do meu pastor, e buscando, orando, jejuando, estudando. Eu consegui dar o fruto que o Senhor queria naquele trabalho. Então, o Senhor, ele não vai dar nada nas tuas mãos que você não possa frutificar na presença dele. Se chegou algo nas tuas mãos, labai que mancho caia, é porque o Senhor sabe que você é capaz. Muitas das vezes nós não reconhecemos a nossa capacidade, né? Mas o Senhor sabe que você é capaz. Você é capaz de ir além do que você imagina. Você só precisa confiar no Senhor e obedecer. Amém? Continuando, diz assim, ó. Tu és maravilhoso, Senhor. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Olha, a união minha e sua com Cristo é através do amor. Por isso, amados, que é impossível você cuidar de uma vida, é impossível você estar na casa do Senhor, é impossível você se desenvolver, crescer, se você não tiver amor. A base de tudo é o amor. É o amor que supera tudo, é o amor que crê, é o amor que espera. É o amor. O amor é a base de tudo. E o Senhor nos ensinou isso, porque ele não traz o amor. O Senhor é o próprio amor, né? E aqui fala assim, ó, assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continue unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Então, é esse amor que o Senhor também, todos os dias, ele renova na minha e na sua vida. Porque sem amor, não é o amor que a gente conhece, o amor humano, não. É o amor de Cristo.
Sem esse amor, a gente não cuida da casa, não cuida dos filhos, não cuida do marido, não cuida da obra, a gente não cuida de nós mesmos, a gente não cuida das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? E através deste amor, o Senhor nos ensina a cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos maridos, que às vezes dá vontade de pegar pelo pescoço e jogar na parede, né? Por quê? Porque do mesmo jeito que o Pai o amou, ele também nos ama. E ele fala que é por meio do amor. Rabachu de Cantaramanahaya. Então fala assim, ó, assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continue. Olha, continue comigo por meio do meu amor por vocês. Então ele está falando para continuar, entendeu? Tem época que esse amor vai querer esfriar, tem época que esse amor vai querer morrer, né? Tem época que você não vai querer praticar, mas o Senhor diz o quê? Continue, continue, continue. Rabachu de Cantaramanahaya. Continuando, diz assim, ó, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Essa palavra aqui me deixou pensativa. Pelo menos na minha tradução diz assim, ó, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei. Quando fala continuar, isso quer dizer o quê? Que Jesus ele pode deixar de amar nós se a gente não fazer a vontade dele. Gente, é muito forte. Olha assim, se obedecer aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Eu comecei a chorar quando eu li esse versículo. Eu falei, Senhor, você pode deixar de me amar se eu não ter comunhão contigo e não te obedecer. Ai, que amante, cai. É por isso, amados, que Deus sempre ele fala comigo e com você. Por isso que o Senhor sempre está nos direcionando. Porque tudo que acontecer na minha vida, tudo, do bem ou do mal, a culpa é minha mesmo, das minhas decisões, das minhas palavras, das minhas vontades, dos meus desejos. Então, tudo está baseado em cima do quê? Das minhas decisões, porque o Senhor sempre vai estar orientando eu e você, sempre vai estar. E essa palavra aqui mexeu muito comigo. E o Senhor aqui, na tradução da minha, ele é bem objetivo. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei, ó, amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai. Aí eu fui lá atrás, realmente, né? O Senhor passou pela cruz, ele foi humilhado, ele foi traído, ele passou por várias situações. E nunca deixou de obedecer aquilo que o Pai lhe ordenou. Ele foi fiel na missão dele, mesmo passando por situações difíceis. E é isso que o Senhor quer dizer para mim e para você hoje. Seja fiel na missão que o Senhor te colocou, mesmo nas situações difíceis. O Senhor te deu um marido confiando em você, o Senhor te deu um lar confiando em você, o Senhor te deu os filhos maravilhosos confiando em você. Mesmo que a missão esteja difícil, continue. Continue, para que papai possa continuar te amando. Ah, labassuri bicantaramanahaya. Como eu obedeço os mandamentos do meu pai, e ele continua a me amar. Ah. Aí ele fala assim, ó, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha só que lindo. Ele nos instrui, ele nos guia, ele nos mostra para quê? Para que a alegria dele seja completa, para que a sua alegria seja completa, para que você possa entender que o Senhor sempre quer nos abençoar, ele sempre quer fazer a vontade do nosso coração, mas nós temos que estar o quê? Em obediência, em comunhão com o Senhor. E aqui fala assim, ó, continue amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
quer dizer, um filho que obedece o pai, um raminho, né, que está ali sendo orientado pelo lavrador e obedece os mandamentos, só vai ter alegria completa. Às vezes não é a alegria que nós queremos, mas é a alegria que vem do Senhor. Aí diz assim, ó, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. O meu mandamento é esse: ame uns aos outros como eu amo você. E aí eu pensando, né, o Senhor nos faz passar por processos de poda, de corte, mas mesmo assim Ele nos ama, viu? Então tem situação na sua vida que não é o inimigo, foi o Senhor que foi lá e cortou, né? Tirou aquilo que ia impedir você de romper, né? Tirou aquilo que estava te trazendo mal, que estava te esmurecendo, te desanimando, te enfraquecendo. Mas também tem situação na nossa vida que o Senhor vem só e poda, só tira aqueles galinhos, aquelas folhas. Eu creio que as mães estão entendendo o que o Senhor está querendo dizer nesta manhã. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria seja completa em vocês. O meu mandamento é esse: ame uns aos outros como eu amo. Então, o mandamento do Senhor sempre vai ser esse, amados: amar uns aos outros como Ele nos ama. E hoje em dia o amor está escasso, às vezes até, infelizmente, até na casa do Senhor. Né? Então, o Senhor nos instrui a amar, né? Aí, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas fulano faz isso, faz aquilo, e eu preciso amar, mesmo que ele faça. Porque o Senhor vai requerer de mim, de você, segundo as nossas obras. O Senhor vai cobrar de mim segundo a minha obra. O Senhor vai cobrar de cada uma das irmãs segundo as vossas obras. Então, se fulano não faz, se fulano não liga, se fulano é uma bênção, para não falar o contrário, é ela com Cristo. Né? O Senhor vai cobrar dela. Mas você ame e faça a vontade do Senhor, seja obediente, né? Porque o resultado que a gente espera vai vir de Cristo. Sempre vai vir dele. A verdade vai vir dele, a justiça vai vir dele, a honra vai vir dele, né? Vai ser tudo do Senhor. Às vezes as pessoas não entendem isso. Então, faça, né, aquilo que o Senhor está requerendo da sua vida nesta manhã. Ame, mesmo não sendo amada. Entenda, mesmo não sendo entendida. Ajude, mesmo não sendo ajudada. Rabachuri bicantaramanaia. Abrace, mesmo sendo rejeitada. Sirva, mesmo não querendo te servir. Porque isso é amar. A palavra do Senhor diz assim, ó: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Então, o Senhor dá um exemplo aqui, ó. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Por que Jesus fala isso? Porque ele deu a vida dele por mim e por você. Ele nos amou de uma forma tão grande que ele deu a sua vida, né? E aí ele fala que nós também temos que ser assim. Às vezes nós temos que deixar a nossa vontade de lado, a nossa razão, né? A nossa paz, né? Eu falo assim, morrer para ver o nosso irmão sorrindo. Não é assim? É desse jeito. Em casa, então, com marido e filho, sabe? É eu que sei, é todo dia. Ei, Jesus. Né? Então, aqui fala assim, ó, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua própria vida. Por que o Senhor fala isso? Porque Ele fez isso por mim e por você. Por amar, Ele deu a própria vida. Então, o que eu entendo com isso? Então, se eu amo, eu morro para as minhas vontades, para ver o meu irmão feliz. Eu deixo de querer ter razão para ter comunhão. Entendeu? Eu deixo de querer ter razão para ter paz naquele ambiente. Eu deixo de querer ter razão para ver o meu irmão sorrindo. Por mais que eu sei que eu estou na minha razão, né? Quer dizer, eu fico quietinha ali, mas eu vou ver o meu irmão bem. Continuando, diz assim, ó, vocês são os meus amigos, se fazem o que eu mando. Então o Senhor fala, vocês são os meus amigos, se fazem o que eu mando. E sempre vai ter uma ordem do Senhor para mim e para você. Todo dia tem. Logo que eu levanto, eu já tenho. É a primeira ordem do dia.
né? Ser grata por tudo. Ser grata pela vida, pela saúde, pela família, pela casa, pelos filhos. Ser grata. Gratidão é uma forma também de amar. Ser grata. Grata pelas lutas, pelas dificuldades, pelo vento, pelo deserto. Ser grata pelo corte, pela poda que o Senhor faz sobre as nossas vidas, né? Ora, bachuri, bicantaramanahai. Então o Senhor fala, vocês são os meus amigos quando fazem isso, né? Quando fazem o que eu mando. É por isso que eu falo, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas tem aqueles que são mais chegados. Sempre tem aquele. Por quê? Porque eles fazem aquilo que o Senhor manda. Eles obedecem ao Senhor. Tem uma intimidade com o Senhor que a gente fica assim, nossa, meu Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Eu não chamo mais você de empregados. Na minha Bíblia fala empregado, mas tem outros que falam servo. Pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigo, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Então, quando a gente se aproxima do Senhor, fazendo todas as vontades dele, ele já não chama mais nós de empregado, de servo. Ele chama nós de amigo, porque ele revela todas as coisas para nós, né? A gente tem experiência que o Senhor fala, ele revela o oculto, o profundo, o escondido, né? Quando tem situações que acontecem na nossa vida, o Senhor vai revelando por que que aconteceu, por que que fulano fez isso. Ele fala tudo, 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 tudo. Ele revela o oculto, o profundo e escondido. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja pregar, lá em Três Lagoas, nessa época eu morava lá, hoje eu moro em Campo Grande. E eu entrei num lugar, e quando eu entrei, eu só entrei da porta para frente, da porta da igreja para dentro, e o Senhor foi me revelando no altar, algumas irmãs, e o Senhor falava no meu ouvido, eu falava, Senhor, eu não acredito que está acontecendo isso, 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 isso. Aí eu preguei e falei, né? E aí depois no final do culto veio as irmãs e falou, é isso mesmo, o que você falou é comigo, o que você fez é comigo. Você vê o quanto o Senhor revela as coisas. O Senhor revela as coisas que estão acontecendo na sua família. O Senhor revela as coisas que estão acontecendo à sua volta. Né? Por quê? Porque você se torna amiga de Cristo. Né? Ele fala para você quando você deve se afastar de alguns parentes, de algumas pessoas. Ele fala para você se você continuar naquele caminho não vai dar certo. Ele fala para você que você tem que descer mais porque o inimigo se levanta contra a tua vida. Ele fala para você onde tem brecha na tua vida que você tem que fechar. Abai, que mancho, mancho, canha. Ele fala para você que você tem que despertar nas madrugadas. Ele te avisa e quando você não desperta, ele vai lá mesmo e te chama, ele te incomoda, ele te levanta. Ai, decanta, Ramandagácia. Então aqui o Senhor fala, eu não chamo mais você como empregado, pois o empregado não sabe o que o patrão faz, mas chamo vocês de amigo, pois tenho dito a você tudo o que ouvi do meu Pai. Então ele começa a revelar tudo aquilo que o pai revelou para ele, tudo aquilo que o pai falou para ele, tudo aquilo que o pai entregou para ele, ele começa a nos revelar, a nos mostrar, né? E às vezes nós ficamos passados das revelações do Senhor, entendeu? Passada. Eu mesmo já tive muita experiência com o Senhor nesse sentido, em relação à família, em relação ao ministério, de eu achar que tá louca. Não, Senhor, eu tô louca, você não falou isso comigo, não. Aí o Senhor me levar, me tirar, às vezes, do meu ambiente, levar no outro e falar, não, aquilo que eu te mostrei é real, e eu vou te mostrar de outra forma. Aí o Senhor vai lá e mostra na forma nua e crua, patente, para mim entender que foi Ele que revelou. Entendeu? Então Deus faz isso. Ele faz comigo e com você. Nós temos que o quê? Nos tornar amigas do Senhor, né? Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Continuando, diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e dê fruto, e que esse fruto não se perca. Então, o Senhor já afirma, não foi a irmã Catius que escolheu o Senhor, foi Ele que me escolheu.
Então, eu posso passar luta, deserto, vale, eu posso ficar enfermo. As pessoas não podem me entender, mas ele me escolheu. As pessoas podem ver os meus defeitos? Sim, mas ele me escolheu. As pessoas podem achar que eu não sou capaz? Sim. Arabai que mancho, caia. Mas foi ele que me escolheu. As pessoas podem olhar para mim e falar assim, mas ela não merece estar onde ela não merece aquela porta aberta, ela não merece ser honrada, mas foi ele que me escolheu. Não fui eu que escolhi. Decai que mancho caia. Foi ele que me escolheu. As pessoas podem dizer, mas ela não está preparada. Ah, mas ela não tem aparência. Mas ela não é bonita. Mas ela não fala bem. Mas foi ele que me escolheu. Decaste playa. Foi o Senhor que escolheu a cada uma de vocês para um propósito, para uma missão. Entenda isso, não foi você que escolheu. Foi ele que te escolheu. Ponto final. Arabai queimante. Às vezes você vai falar para o Senhor, eu não quero, eu não estou preparada, eu não consigo. Mas ele te escolheu, ele te capacita, ele te cura, ele te liberta, ele te enche, ele te ensina, ele diz para você, fui eu que te escolhi. E o Senhor não escolhe os capacitados, não. E também o Senhor não escolhe aquelas pessoas que a gente acha que vai ser. Ele escolhe muitas das vezes aquelas pessoas que ninguém fala, não tem como ser fulano, não tem como ser ciclano. Por quê? Porque é ele que faz tudo. Lembra lá atrás que nós lemos? Sem mim não podeis fazer nada. Então, se ele te escolheu, vá, porque ele vai dar o fruto que você precisa. Ele vai fazer você dar o fruto. Não diga não para o Senhor. Não diga que você não é capaz. Porque se você está com ele, obedecendo, você vai dar o fruto. Você vai alcançar vidas que o Senhor quer. Você vai a lugares que talvez muitas pessoas não querem ir, o Senhor vai te levar. Brabachu de Cantaramanarraia. Por quê? Porque não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu para uma grande missão. Então, quando ele escolhe, ele prepara, ele capacita, ele instrui, ele guia, ele move. Mas que você vai chegar no destino e vai fazer, vai. Ah, vai. Trabachu de Cantaramanarraia. Então, aqui fala assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi, para que vão e dê fruto, e que esse fruto não se perca. O que me chama a atenção aqui é essa frase, vão. É forte, né? Vão. Deus, ele vai te escolher, vai te capacitar e vai te mandar. Ele vai te mandar. Você achando que você é capaz ou não, você achando que tem capacidade ou não, ele vai te mandar. Vão. A ordem é o quê? Vão. Ele vai te lançar. Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Fui eu que escolhi para que vão e dê fruto. Então, minha filha, às vezes você vai estar em casa, o Senhor vai falar o quê? Vai. Às vezes você está no emprego, você vai falar assim, abre a boca. Você vai estar na rua, você vai falar, abraça um desconhecido. Ele vai dar ordem e você vai ter que aplicar. Por quê? Porque ele te escolheu e sabe que você é capaz. Rabachu de Cantaramanarraia. Continuando, diz assim, para que vão e dê fruto, e esse fruto não se perca. Olha só. Então, além de você dar o fruto, ele sabe que através da sua vida, esse fruto pode, o quê? Permanecer. Ele sabe que você pode cuidar.
Porque ele já mesmo fala, ó, não se perca. Então, ele confia em você, ele sabe que você é capaz. Então, não deixe o medo, a insegurança, a timidez te parar. Porque senão o Senhor vem, ó, e pode. O Senhor vem, ó, e corta, né? Então, faça aquilo que o Senhor, né, instrui para você fazer. Porque dali vai vir um fruto para a honra e glória do Senhor, para o reino do Senhor. Eu costumo dizer que às vezes eu mesmo, tem hora que o Senhor dá a ordem de comando e eu fico assim, será, Senhor? E às vezes é um gesto tão simples, amado, é um abraço, sabe? Um abraço. O Senhor fala assim, vai lá e abraça. E eu fico relutando. Até que o coração só volta a sair pela boca, as pernas. Aí eu falo, não, Jesus, eu vou agora. Aí chego lá e abraço. E a pessoa começa a chorar, começa a chorar. Aí Deus toma a boca, começa a ministrar. Eu falei, Senhor, foi só uma ordem de comando, de abraço, e eu não queria. Depois você vê aquela vida totalmente diferente, do jeito que chegou, do jeito que estava. Então, por mais simples que seja o comando do Senhor, faça. Ou muitas das vezes sem entender, faça, porque dali vai vir um fruto e que esse fruto permaneça. Amém? Continuando, diz assim, ó. Aleluia, Jesus. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Olha só. Quando a gente faz tudo isso que está em cima dessa passagem, que a gente obedece, que a gente às vezes é podado, que às vezes o Senhor passa pelo corte, nós passamos por tudo isso e obedecemos e fazemos a vontade do Senhor, a palavra diz assim, ó, isso a fim de que o Pai lhe dá tudo o que pedirem em meu nome. Tudo que eu pedir em nome do Senhor, Ele vai me dar. Então é um processo, não é de qualquer jeito. É por isso que nós passamos, às vezes, processos doloridos e a gente, às vezes, está sendo podado e não entende. É pelo próprio Senhor, pelo próprio lavrador. Aí, para fechar com chave de ouro, diz assim, ó, o que eu mando a vocês é isso, amem uns aos outros. Aí eu pergunto para a amada igreja, vocês querem ser podada ou vocês querem ser cortada? Eu quero ser podada, né? Quantas vezes for ser necessário. Mas o corte, eu falo para Deus, só se for necessário, sim. Porque é exterminar aquilo que vai impedir eu de crescer, é arrancar de vez. Então, amados, essa é a palavra do Senhor, né? Sem Ele eu não faço nada. Sem Ele eu não estaria nessa live. Sem Ele eu não estaria respirando. Sem Ele, vocês não iriam me conhecer. Tudo depende do Senhor. Tudo. Tudo depende dele, né? Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. É fácil passar pela poda? Não. Pelo corte também não. Mas é necessário para o meu crescimento. É necessário para que eu venha dar muitos frutos ao Senhor. Lá no comecinho do capítulo 15 de João fala, né? Que ele corta mesmo estando nele. Aí eu estava pensando, às vezes tem situações que acontecem na nossa vida, que o Senhor faz no nosso ministério, e a gente acha até que é o inimigo, mas não é, é o Senhor. É o Senhor, né? E o cortar é o que me chamou mais atenção. Então, tudo que impede você, raminho, de crescer, de se tornar forte, de dar fruto, o Senhor vai cortar. E o cortar é arrancar, é exterminar. É por isso que do nada some parente, do nada some amigo, do nada parece que você está sozinha, mas não é. Deus está cuidando desse ramo para que esse ramo venha crescer e dar muitos frutos na presença do Senhor. Né? O Senhor limpa. Quando fala limpeza, é tirar tudo, não é assim? É tirar tudo. Aí foi onde eu pensei, a gente se sente só na limpeza. Porque o Senhor tira tudo, tudo. A gente está acostumado, às vezes, com tanta coisa. O Senhor vem e faz aquela limpeza. Estais limpos.
Aos nossos olhos é uma limpeza. Deus fez aquela limpeza. Aí a gente fala assim, oh, mas eu tô tão sozinho. Mas na verdade o Senhor fez aquela limpeza. Da mandagaçuia, badabagaceia. Oura bachuri, mianda ramandagace. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na vida de vocês mais a fundo aquilo que cada uma das irmãs precisa. Né? A palavra ela foi ministrada. Eu tenho certeza que para cada um foi de uma forma diferente, como para mim foi. Porque a palavra do Senhor ele se renova a cada dia. Né? Então, que possamos entender e compreender também que foi o Senhor que nos escolheu, não fui eu. E Ele sabe que você é capaz. Ele confia em você, Ele acredita em você. Né? E você tem uma missão a cumprir nessa terra. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não sei. Primeira missão, família. Decanta. Sua família depende de você. Para que ela esteja bem, o Senhor conta contigo. Teu casamento também, né? As mulheres que são casadas. Então, essas são as missões que o Senhor nos dá, que o Senhor nos capacita nelas, né? Eu falo pro Senhor, eu já tive. É porque eu achei que ia enlouquecer com os meus filhos. Eu tenho 4. Falei, Jesus, o Senhor me ama muito, porque o Senhor me deu 4. Eu queria um casal só, Senhor. Porque, amados, vou falar pra você, já tive dia que eu queria sair correndo de casa, porque não aguentar. Não aguentar, né? A luta, o deserto, o vale. E o Senhor falava, não, é isso que o inimigo quer que você largue tudo e vá embora. Você não vai enlouquecer e não vai largar na sua casa, sua família, seus filhos. Você vai lá dentro e vai determinar que quem manda lá sou eu. E eu vou colocar as coisas em ordem. E eu vou estar, às vezes, do portão, da porta da cozinha. Quantas vezes fui lá na porta da cozinha chorar e voltar para dentro e falar, aqui não, Jesus. Aqui o inimigo não vai tirar minha paz. Porque se ele tira a minha paz, ele desestrutura a casa toda. Se ele tira a minha alegria, ele desestrutura a casa toda. Né? Então, a primeira missão nossa é cuidar do nosso lar. É cuidar de mim, é cuidar de você. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou. Eu vou estar orando agora pelas irmãs e que o Senhor possa falar de uma forma melhor, né? Sim, mais profunda a cada coração. Que vocês possam meditar nessa palavra. A minha linguagem, ela tá bem assim, bem diferente, eu acho que da de vocês, né? Mais alguém quer fazer? Quer falar algo? Sara, você pode orar? Posso. Amém. Agora eu quero separar assim. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus Pai, nós entramos diante da tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, por esta palavra abençoada, Senhor Deus, que recebemos nesta manhã. E queremos, Senhor, realmente sermos, ó Pai, podadas por ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos corrigir, que o Senhor venha com as tuas mãos poderosas, Senhor Jesus, nos capacitando a sermos cada vez melhores, ó Pai, e sermos usadas por ti, Senhor. Mas neste momento, Deus, que o Senhor venha com a tua mão poderosa sobre a vida de cada uma dessas irmãs, ó Pai, que está aqui neste momento. E, Senhor, tu conheces o mais íntimo, Deus, que cada uma tem a sua necessidade, Senhor. Às vezes nós não queremos falar, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E sabes, ó Deus, que às vezes nós estamos deprimidos, estamos chateados com algo, mas que o Senhor venha com a tua mão poderosa, Senhor, tocar no mais íntimo que nós temos. E neste momento, Pai, nós apresentamos diante da tua presença, Senhor, a vida da Ana Paula, que o Senhor continue abençoando, Deus, a vida dela, cuidando dela, da sua família, que o Senhor continue usando a vida dela, cuida dela, Senhor Deus, de tudo aquilo que ela faz, ó Pai, do seu ministério, Senhor Jesus, põe as tuas mãos sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Da Michelle também, Senhor Deus, pela vida dela, da sua família, da sua filha, Pai. Tira toda incômodo, perturbação da mente dela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha trazer a paz, ó Deus, em cada momento, Pai, da sua vida.
o teu poder, a tua mansidão, Senhor Deus, invada a casa da Michelle, Senhor. Também pela vida dos amigos da Neia, a Selma, Edmilson, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, os abrace com consolo, abrace eles, ó Deus, com a paz, ó Deus, que só vem de Ti. Nós não sabemos, ó Deus, os Teus planos, os Teus propósitos, ó Pai, mas o Senhor um dia os dará, os tranquilizará, Senhor Deus, trazendo, meu Pai, o conforto. A saudade fica, Senhor, mas os bons pensamentos, ó Deus, que vêm sobre o coração dessa família que perdeu a amiga da Neia, o Teu Espírito Santo, Pai, esteja sobre a vida dessa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pela Rosana também, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida dela, sobre os seus filhos, sobre a mãe dela, Senhor, sobre a saúde da mãe dela. Teu Espírito Santo, Pai, toca em tudo aquilo que precisa ser curado, Pai. Que seja, meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que às vezes os médicos não estão vendo, que tenha poder, Pai, venha revelar a eles, a Deus, que precisa ser tratado. Em nome de Jesus, Pai. Oração pelo Rian, pelo seu esposo, Pai. Que o Senhor venha trazer paz, tranquilidade ao coração de cada um deles, Deus, em nome de Jesus. Assim também, Senhor Deus, pela vida da netinha, esqueci o nome, mas enfim, Senhor, tu conheces, Pai. Uma moça que está grávida, Pai, que vai ter neném, que o seu Espírito Santo, Pai, esteja com ela agora, Senhor. Senhor, tu conheces, Pai, tu sabes o quão desejado esse bebê é, mas que o Senhor venha tocar, Pai, na vida dessa mulher, que essa pressão venha a ser regularizada, Pai, assim como o Senhor tocou na minha vida, Pai, quando eu estava grávida em relação à pressão, que o Senhor venha também, Senhor Jesus, tocar na vida dessa moça, Pai, que se for necessário, Jesus, fazer esse parto, que faça, que seja tudo muito bem feito, Senhor, que os médicos tenham todo zelo, todo cuidado, mas que antes de tudo, Senhor, as tuas mãos estejam ali, Senhor, o teu Espírito Santo conduzindo a cada detalhe, Pai, e que essa moça, Senhor, venha dar testemunho, Senhor, do poder, do cuidado que o Senhor está tendo ali, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o seu Espírito Santo cuide dessa mãezinha, Senhor, tranquilize o coração dela, que tudo vai correr bem, Senhor. Mesmo que ela tenha que ser hospitalizada, Senhor, assim como eu tive que ser, mas que o teu Espírito Santo, Pai, que ela venha sentir o teu cuidado, Pai, em cada detalhe, Senhor, tanto com ela, quanto com o bebê, que toda a família, Senhor Deus, possa ver o Senhor ali, cuidando de tudo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com a tua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus, Deus. E eu te oro e te agradeço, Pai, abençoando cada uma dessas meninas que estão aqui hoje, nesta reunião, e põe, Senhor, meu Deus, as tuas mãos sobre cada uma delas, Pai, dando um dia abençoado, um dia glorioso e frutificando, Senhor Deus, a tua palavra neste dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Sara, Deus abençoe. Obrigada, meninas, Deus abençoe cada uma, que tenha um dia maravilhoso, de muita paz, muita alegria e cheio da presença de Deus, que é o mais importante. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Beijo.